Olá, alunos da turma TS17, tudo bem com vocês? Hoje nós retornamos aí com a nossa 12ª aula, na qual nós iremos falar sobre algumas condições frequentes, né, em atendimento domiciliar. Então, quando vocês estiverem atuando, né, prestando um atendimento domiciliar, acredito eu que vocês vão se deparar com muitos casos clínicos que nós iremos citar agora nessa aula, tá? Vou exemplificar cada um deles e lá no término dessa aula tem alguns cuidados de enfermagem, tá bom? Se vocês tiverem alguma dúvida dessa aula, pode me mandar uma perguntinha aí no portal, que eu sempre estou atenta às perguntas, tá? A interação aí de vocês, eu consigo acompanhar bem. Ou caso contrário, anotem que no dia da nossa aula online a gente consegue tirar essas dúvidas também, belezinha? Então vamos lá. Condições clínicas frequentes em atendimento domiciliar. Dentre as principais condições clínicas para o atendimento domiciliar se destacam a síndrome da imobilidade, disfunções cognitivas e alterações comportamentais, déficits sensoriais, doença respiratória crônica, doença respiratória aguda, doenças cardiovasculares, infecção do trato urinário, feridas e outras afecções de parte mole, que no caso a gente vai falar muito sobre as lesões por pressão, tá? Reabilitação neurofuncional e motora, reabilitação nutricional, constipação, transtorno em saúde mental, iatrogenias. Iatrogenias é todos os danos que acometeu o paciente, seja numa cirurgia, num procedimento, é todo ou qualquer um dano que tenha atingido o nosso paciente, tá bom? Neoplasias, doenças infecto-contagiosas crônicas, síndrome da fragilidade, síndrome neurológica da infância ao envelhecimento, atendimento domiciliar materno-infantil e doenças osteomusculares. Basicamente, essas condições clínicas são as mais frequentes nos pacientes de atendimento domiciliar, tá? Acredito eu que vocês vão encontrar outras patologias aí, com certeza, mas as mais frequentes são essas. Agora eu vou dar início a especificar, cada uma dessas condições clínicas para que possamos compreender e até saber quais os nossos cuidados de enfermagem para cada uma delas, tá beleza? A síndrome da imobilidade acomete aqueles que não conseguiram obter seu desenvolvimento neuromotor ou da capacidade funcional do indivíduo da plenitude de suas vidas. Então, quando a gente fala da plenitude das suas vidas, então nós entendemos que essa sensibilidade, síndrome da imobilidade, ela vai envolver tanto um trauma automobilístico, a idade, né? Quando a gente fala de um desenvolvimento neuromotor, pode acontecer em crianças com uma paralisia cerebral, né? Enfim, por N motivos, tá? Como exemplos da síndrome da imobilidade, doenças perinatais com grande comprometimento motor, que são as paralisias cerebrais, e aquelas associadas a disfunções diversas, cognitiva, sensorial, entre outras. Progressão das doenças neurodegenerativas, como distrofia muscular, sequelas de trauma pela violência urbana ou no trânsito, sequelados por doença cerebrovascular, algum paciente que sofreu AVC, alguma coisa do tipo, tá? Obesidade e a fragilidade, né? Essa fragilidade envolve muitos idosos, né? Que vão perdendo a força muscular, vão atrofiando e acaba entrando nessa condição clínica de síndrome da imobilidade, tá bom? Disfunções cognitivas e alterações comportamentais. Como na síndrome da imobilidade, que basicamente é descrita como a disfunção motora, as disfunções cognitivas abrangem da infância à velhice e podem acompanhar ou não a síndrome da imobilidade, dependendo da condição clínica e do estado da doença. Como exemplo para essa condição, existem as crianças geradas por mães sem assistência pré-natal adequada e que nascem com algum problema genético.
com síndromes genéticas ou sequelados de trauma ou de acidente cerebrovascular e outras doenças neurológicas degenerativas, com ênfase para as demências. Então, por que a gente diz, né? O Ministério da Saúde preconiza tanto a questão do pré-natal, né? Que por lei são 7 consultas, o mínimo, e entre essas consultas existem a realização de alguns exames de ultrassom programado, tá? Tanto os exames de sangue, os exames laboratoriais, quanto de imagem que envolve ultrassom, eles são capazes de identificar síndromes intrauterina, né? E aí, a partir disso, conseguir intervir de algum método, tá? Mas as mamães que não realizam pré-natal, elas estão predispostas a gerar aí um RN, né? Um feto que pode ter, não quer dizer, não é lei, né? Não é padrão, mas pode ser que tenha-se alguma comorbidade que não é identificada durante a gestação, e quando nasce esse RN vem com alguma disfunção aí, seja ela cognitiva, motora, qualquer uma do tipo, tá bom? São pacientes que não conseguem solicitar ajuda quando apresentam algum mal-estar ou agravo. Por isso, a comunicação não verbal e a observação de mudança na funcionalidade são essenciais na assistência a esses pacientes. Então, quando a gente está lá na casa do paciente, prestando um atendimento domiciliar, muitas vezes esse paciente com paralisia cerebral ou alguma sequela, né, cerebral, eles não conseguem se expressar verbalmente. Então, nós, quanto profissional de saúde, e até mesmo quando a gente cria um vínculo com o paciente, nós conseguimos identificar alterações na expressão facial desse paciente, na alteração dos sinais vitais, né? São indicativos de que algo não está certo, que não está bem, tá bom? Déficit sensorial. Pacientes com comorbidades que apresentam hipoacúsia ou acuidade visual baixa têm alto risco de acidentes e dificuldade para o autocuidado. A equipe de saúde deverá se adaptar ao contexto do paciente para potencializar aspectos positivos do núcleo de cuidado, ao mesmo tempo em que deverá reconhecer limites e apoio à família na reorganização do ambiente para que fique o mais funcional possível para o indivíduo com deficiência. Então, quando a gente fala em déficit sensitivo, a gente está falando desde uma alteração mais impactante até um pé diabético, né? Que esse paciente às vezes tem que tomar cuidado onde pisa, os calçados, o ambiente tem que estar o mais livre possível, justamente para que esse paciente, se ele tem mobilidade preservada ou até mesmo se locomove aí numa cadeira de rodas, para que ele não bata, né? Por exemplo, um cadeirante que não sente, tem déficit sensitivo em membros inferiores. Pode ser que ele bata esses membros inferiores em algum móvel, cause alguma lesão e não sinta, né? Então, nós, quanto profissionais de saúde, nós devemos ter uma visão holística, ampla de todo o ambiente e não só o paciente em si, tá bom? Continuando aí na questão de déficits sensoriais. Aqueles com sensibilidade cutânea diminuída têm risco de lesões traumáticas de membros, classificadamente nos casos de pacientes portadores de neuropatia periférica e hanseníase. Aí vai entrar a questão dos diabéticos também, tá bom? Doença respiratória crônica. Neste grupo de pacientes, a hipóxia e ainda retenção de CO2, para casos mais graves, demandam atenção quanto à prevenção de intercorrências agudas, a monitoração de oxigenoterapia e os cuidados paliativos nas fases mais avançadas. Então, temos que verificar a saturação desse paciente, né? Se ele tem uma DPOC, uma doença pulmonar obstrutiva crônica, muitas vezes ou ele já vai estar com desconforto respiratório, vai estar lá. Então, além da queda da saturação, a gente identifica esse desconforto respiratório no paciente e é necessário entrar com uma suplementação de oxigenoterapia, tá? Conforme prescrição médica.
Ou esse paciente pode nem ter o desconforto respiratório, mas a saturação dele, que o normal é de 95 a 100, essa saturação do paciente pode estar 85, 70, mesmo ele não tendo esse desconforto de ficar... ele está com a saturação baixa, ou seja, ele está retendo muito CO2. Nesse caso também é necessário estar entrando com a oxigenoterapia, tá bom? Como exemplo de doença respiratória crônica, são sequelados de DPOC, que são doença pulmonar obstrutiva crônica, fibrose pulmonar, hipertensão pulmonar, neoplasias pulmonares, fibrose cística, cicatrizes pulmonares por tuberculose ou micoses pulmonares e outros aspiradores crônicos aí, tá bom? Alguns pacientes são elegíveis para o uso de aparelho como inaladores, aspiradores, concentrados cilindros, né, para oxigenoterapia, ventilação mecânica não invasiva e cuidados crônicos com traqueostomia. Então, muitos desses pacientes, eles precisam de uma suplementação de O2, né, de oxigênio. Então, seja através de uma inalação, de um inalador, né, seja através realmente de um catéter, né? Ou até mesmo, a gente vai falar mais ali para frente, sobre os aparelhos que são CPAP e UBIPAP. São dois tipos de aparelhos utilizados em ventilação mecânica não invasiva. Eu vou explicar eles mais para frente, mas também se enquadra na utilização desses pacientes com doença respiratória crônica, tá? Doença respiratória aguda é um grupo de doença muito presente na assistência domiciliar e há muitos anos é um dos principais motivos de procura às urgências e à hospitalização. Então, um exemplo aí de doença respiratória aguda são as bronquites, as pneumonias, né? São tudo que é adquirido instantaneamente, é agudo, que não é do paciente, tá bom? Diferente de uma DPOC, que isso já foi acometido no paciente, então acaba sendo uma doença respiratória crônica e não mais aguda, tá bom? Dentro do perfil que se beneficia com a abordagem domiciliar estão os pacientes que necessitam de tratamento de traqueobronquites e broncopneumonias, abscessos pulmonares com possibilidade de antibiótico terapia domiciliar pelo quadro clínico relativamente estável, sejam eles previamente ígidos ou pneumopatas crônicos, ou ainda portadores de outras doenças crônicas como ICC, que é insuficiência cardíaca congestiva, broncoaspiração crônica, entre outros. Então, normalmente, esses pacientes que têm uma condição clínica de doença respiratória aguda, é necessário entrar com esse antibiótico terapia. Muitas vezes, esses pacientes precisam ficar internados para tomar essa antibiótico terapia, tá bom? Para o sucesso do cuidado, é importante garantir a administração de antibiótico nos horários corretos e via de acesso quando prescritos medicamentos injetáveis, bem como a oxigenoterapia crônica ou por tempo reduzido de acordo com a prescrição médica. É muito importante seguirmos os horários do antibiótico, porque se atrasarmos 1-2 horas, acaba se perdendo o ciclo desse antibiótico, tá? Então, o que era para fazer efeito, né, atingir lá o foco pulmonar, urinário, se nós não seguirmos a prescrição em horário correto, acaba quebrando o nosso ciclo de antibiótico terapia. Os cuidados com higiene brônquica são fundamentais. Alguns pacientes que não a realizam espontaneamente podem necessitar de aspirador de secreção. Então, pacientes que não têm o reflexo da deglutição, normalmente aquela saliva, né, aquele biofilme de bactérias acaba ficando presente ali na boca, ele não realiza até mesmo a higiene oral por si só. Então, nós da enfermagem, né, o técnico de enfermagem, o auxiliar, o enfermeiro, precisa realizar essa higienização oral do paciente e até mesmo, às vezes, uma aspiração orotraqueal, se for o caso, tá? Justamente para que a secreção não fique parada e, como eu disse para vocês,
Pacientes que têm algum tipo de déficit neurológico ou motor, às vezes não tem o reflexo de deglutir. Então, o mínimo que essa secreção vá, né, passa pela laringe aí, acaba indo ao pulmão e fica paradinho lá, causando uma pneumonia, tá bom? É um exemplo, viu? Os portadores de traqueostomia deve-se estar atento e orientar bem os cuidadores para evitar formação de rolhas nas cânulas e o acúmulo de sujidade, o que levaria ao sufocamento e à reinfecção. Então, também os pacientes que utilizam tráqueo, né, eles também não têm o reflexo de tosse. Então, se essa secreção não for aspirada, não for limpada, né, ela pode ficar paradinha lá na tráqueo e aí o paciente pode até ter uma parada cardiorrespiratória, tá? Doenças cardiovasculares. O atendimento domiciliar reduz internações hospitalares para insuficiência cardíaca crônica descompensada, que também se constitui de uma das principais causas de hospitalização de adultos e idosos no Brasil. Alguns pacientes são elegíveis para fisioterapia respiratória e outros necessitarão de oxigenoterapia por curto prazo, nas descompressões agudas. Então, muitas vezes, paciente que tem insuficiência cardíaca, eles têm apneia do sono, dispneia por exercícios de pouco esforço, então eles precisam dessa suplementação de O2, tá bom? Infecções de trato urinário. Os portadores de bexiga neurogênica com resíduo miccional, hiperplasia protástica benigna, cateterismo vesical, fístulas enterovesicais, colapso uterino grave, litíase retal e uso de fraldas ou dispositivo urinário masculino, tipo Urupen, são acometidos com frequência por infecção do trato urinário. Então, todos esses que eu citei, se não tiver uma boa higienização, né, pode estar levando aí uma infecção do trato urinário. Higiene íntima, cuidados com técnica de sondagem e medidas comportamentais para evitar o uso de fraldas ou Urupen em retenção urinária são primordiais para evitar a recorrência. Então, quando a gente fala de fralda, quando nós estamos no nosso plantão no atendimento domiciliar, a gente precisa realizar a troca dessa fralda do mesmo jeito que se estivesse no ambiente hospitalar, tá? Eu não vou passar aí 12 horas no meu plantão para depois, lá no finalzinho, antes de eu passar o plantão para o meu coleguinha, ir lá e realizar a troca da fralda desse paciente em atendimento domiciliar. Não façam isso, porque isso é uma predisposição para uma infecção do trato urinário, são fatores de risco que levam a esse tipo de infecção, tá bom? Os cuidados quanto ao acesso de infusão de antibiótico injetável e controle sobre falha ou sucesso terapêutico, além das relações adversas pelo uso de antibiótico, deve ser monitorada pela equipe. Então, no mesmo caso lá das pneumonias, né, das doenças crônicas agudas, né, que é necessário antibiótico terapia, para as infecções do trato urinário também, tá? Então, a gente deve ficar atento quanto aos horários dos antibióticos também, tá bom? Feridas e outras afecções de partes mole. A gente vai falar muito agora sobre LPP, lesão por pressão, tá? No surgimento das lesões por pressão, vários fatores de riscos devem ser considerados. Por exemplo, síndrome da imobilidade, má perfusão tissular, anemia, desnutrição, hipóxia, déficit cognitivo e déficit de comunicação, entre outras condições clínicas, tá? Por isso, as intervenções para prevenção e tratamento são interdisciplinares. Então, quando a gente fala aí nessas prevenção, troca de decúbito, a nutricionista ir avaliar esse paciente e prescrever uma dieta adequada, tá? Tudo isso vai ajudar até mesmo o metabolismo a evitar essas lesões por pressão, tá bom? O uso de coxins, proteção das proeminências ósseas, né? Tudo isso são medidas preventivas dessas lesões por pressão.
Outros tipos de lesão que devem ser monitoradas no domicílio são as causadas por diabético, né? Com ênfase na flora polimicrobiana. Então, se é um pé diabético, se o meu paciente tem um pé diabético, eu tenho que avaliar diariamente como é que está a evolução, né? Justamente porque se eu estou seguindo uma prescrição de enfermagem, utilizando alguma pomada, algum fármaco naquele pé diabético, e eu estou percebendo que ao invés de diminuir, ela estar aumentando essa ferida, eu preciso comunicar a minha equipe de atendimento domiciliar para que seja reavaliado esse caso, tá bom? Lesões de Estácio que necessitam de medidas de diminuição de edema e melhora no retorno venoso e lesão por insuficiência arterial periférica, que podem se beneficiar de tratamento de revascularização, lesão ou ferida cirúrgica pós-operatória. E por fim, as lesões tumorais, né? Então, além de LPP, eu também posso ter, né, num cuidado de atendimento domiciliar, as feridas pós-cirúrgicas, né? Muitas cirurgias abdominais, se o paciente é diabético, obeso, essas feridas acabam abrindo, né? A gente costuma dizer dehiscência. Então, a ferida cirúrgica, ela se abre. Então, aí tem que fazer uma série de curativos, cuidados, manter isso limpo, seco, para que essa ferida feche normalmente, tá bom? Caberá à equipe clínica estar atenta para conduzir esses casos com maior pertinência, seja nos encaminhamentos das especialidades, seja nas intervenções junto da família e na elaboração de plano terapêutico adequado. Então, a equipe de atendimento domiciliar precisa identificar, sim, esses pacientes que precisam da assistência quando as condições clínicas se trata de feridas, né? Porque feridas, como a gente sabe, ela não se fecha sozinha, né? Então vai todo um cuidado, todo um planejamento, um melhor plano terapêutico para que, ao invés de piorar, a gente consiga fechar essa ferida, essa cicatriz aí, por qualquer motivo que seja, tá? Reabilitação neurofuncional e motora. Quando o paciente é admitido no atendimento domiciliar, é levantada a necessidade de reabilitação e prognóstico. Então, quando a equipe multidisciplinar vai avaliar esse paciente, ela já avalia o grau de dependência desse paciente, o quanto o prognóstico desse paciente consegue evoluir para uma melhora tendo uma reabilitação neurofuncional ou motora. Essas partes entram muito a questão do fisioterapeuta, tá? Mas nada impede que nós, como técnicos de enfermagem, como auxiliar, como enfermeiro, nós possamos realizar alguns tipos de exercício para fortalecer a força muscular do paciente, tá? Mas tudo isso tem que ser discutido na equipe multiprofissional, ok? É importante que a equipe interdisciplinar reconheça quais são as condições passíveis de intervenção e elencar quais clientes deveriam receber uma intensificação da reabilitação ou encaminhamento a centros de média e alta complexidade. A decisão sobre o prognóstico com paciente e cuidadores ocorre após a avaliação do potencial de reabilitação, estímulo das capacidades presentes, superação de limitações e reconhecimento dos limites físicos, emocionais e educacionais. Reabilitação nutricional. Complicações de comorbidades, internações hospitalares recentes e uso de polifarmácia pioram o risco de agravos à saúde. Um deles é a desnutrição, muitas vezes subvalorizada nas avaliações hospitalares e nas emergências. Não é possível reabilitação em geral sem terapia nutricional adequada. Ou seja, né, o que eu quero dizer com isso? Quando o paciente está com quadro clínico de desnutrição, é muito importante que a nutricionista, dentro lá da nossa equipe inter ou multidisciplinar, ela avalie esse paciente e propõe um plano terapêutico nutricional, né? Lembrando que quando nós não temos uma nutrição adequada, né,
nós não conseguimos, além da nossa mobilidade física, acabar sendo prejudicada, a gente pode ter o surgimento aí das lesões por pressão, né? Por falta de alguns minerais, né? Alguns minérios, né? Sódio, potássio, absorvidos da alimentação. Por isso que a nutricionista precisa estar presente, tá bom? Outro problema grave nutricional é a obesidade, como causa de síndrome da imobilidade. E geralmente os pacientes nessa condição apresentam muitas comorbidades: diabetes mellitus, dislipidemia, hipertensão, depressão, ansiedade, dor em articulações de carga, apneia do sono, entre outras. Então, do mesmo jeito que meu paciente pode ter um quadro de desnutrição, eu estou cuidando, prestando uma assistência de enfermagem domiciliar num paciente desnutrido, eu também posso, né, estar prestando uma assistência a um paciente obeso, né, que também a obesidade, ela agrava para a imobilidade, né, então esse paciente vai ter maior dificuldade de fazer uma troca de decúbito, né, para se locomover, enfim, né, então por isso precisa também estar aí a presença da avaliação da nutricionista nesses casos, ok? No final da vida, a discussão sobre alimentação deverá ser feita pela equipe com o paciente e os cuidadores, pois há vários determinantes que são específicos caso a caso. Os objetivos de conforto e prazer da alimentação, se possível manter, são prioritários. Ou seja, do mesmo jeito que essa nutricionista estará presente nesse atendimento com o paciente, com a família, o profissional, né, o membro lá da equipe de atendimento domiciliar, precisa identificar, conversar com esse paciente ou com os cuidadores, qual é a rotina da família, né? Porque não adianta passar um cardápio e a família não ter condições socioeconômicas de estar adquirindo aquele tipo de alimentação, ou não faz parte da rotina da família, né? Então tem que ser uma balança, né? Não aderir demais também tudo que o paciente come, né? Mas também nos colocar no lugar do paciente, né? Será que ele teria condições de seguir essa dieta, né? Condições financeiras que seja, enfim, tá? Constipação. As dificuldades de ingestão de fibras, hidratação, polifarmácia, síndrome da imobilidade podem agravar situações de obstrução intestinal crônica. Muitas medicações que os pacientes tomam, né, causam a constipação, né? Falta fibra, a hidratação, o intestino não consegue absorver os nutrientes lá durante as alças intestinais e aí acaba ficando tudo paradinho lá, causando uma constipação, tá? Pacientes neuropatas desnutridos que apresentam fadiga não têm força adequada para realizar a prensa abdominal. Então, lá na alça intestinal, que tem toda aquela movimentação, esses pacientes não têm essa força adequada, né? Porque na verdade é uma força que depende do nosso organismo. Eles não têm essa força para realizar as movimentações, as compressas intestinais aí, abdominal, tá? Com a evolução da constipação, decorre a distensão abdominal. Esse paciente vai ficar com cólica, vai ficar com dor, tá? Não sei se vocês já passaram por isso, mas quando nosso reloginho, né, que a gente costuma dizer, não funciona, a gente fica mal-humorada, fica com dor, né, cólica, enfim. Só quem tem sabe como é, né? A pior da aceitação alimentar, o refluxo gastroesofágico, as cólicas e, por fim, com a formação de fecaloma, a infecção urinária e a temível obstrução intestinal, com o risco do paciente ser submetido à cirurgia de urgência por abdômen agudo obstrutivo. Então, assim, se eu estou cuidando do meu paciente lá na casa dele, no atendimento domiciliar, eu preciso ler as anotações do meu colega anterior, observar, né, quando foi que esse paciente evacuou, né, apresentou fezes. Porque se esse paciente para lá 4, 5 dias sem evacuar, ele pode ter uma obstrução, né, causar um fecaloma, né? Então, e esse fecaloma, muitas vezes o paciente precisa
ir para um hospital para fazer um clister, um fitendema, qualquer coisa do tipo, tá bom? Ou muitas vezes acaba resultando até mesmo em cirurgia de urgência, né? Porque vai ficando tudo parado, o abdômen distendido pode causar um abdômen agudo obstrutivo, tá? Por isso que a gente precisa observar e sempre esses detalhes anotar no prontuário, tá bom? Assim, a monitorização das eliminações de fezes é importantíssima, de fácil intervenção para evitar agravos que pioram muitas condições de saúde dos nossos pacientes. Transtornos mentais. Adoecer requer capacidade adaptativa tanto do paciente como do seu entorno. Então, não só do paciente, a família também precisa estar preparada em como lidar com o paciente com transtornos em saúde mental, tá bom? A presença de doenças crônicas aumenta a frequência de distúrbios de ansiedade, humor, baixa autoestima e estresse do cuidador. Dentre eles, a depressão causa extremo impacto, pois pacientes deixam de se cuidar, não veem sentido na recuperação, mesmo que parcial, e esforços dos cuidadores parecem em vão. A partir daí, o binômio, que é paciente ou cuidador, paciente profissional, né, adoece ainda mais. E deve-se tomar cuidado para a equipe de saúde não se afastar ou não reconhecer que muitos casos de má aderência podem estar associados a quadros depressivos. Então, vamos imaginar aí um paciente jovem que sofreu um acidente automobilístico, que entrou como condições clínicas aí a síndrome da imobilidade, ele não consegue se movimentar, teve aí um déficit na fala, né? Esse paciente, que antes era um paciente normal, né? Não era nem considerado como um paciente, tinha suas rotinas, a sua vida. Quando se vê numa situação dessa, principalmente quando é recente, né? Esses pacientes podem ter uma predisposição para depressão e não aceitar a melhora do quadro, a aderência desse plano terapêutico estabelecido pela equipe, tá? Isso a gente precisa observar muito, porque em alguns casos precisa sim ter intervenção aí de um psicólogo, né? E não só com o paciente, até mesmo com a própria família, tá bom? A equipe de atendimento domiciliar pode se deparar com a necessidade de visitas a pacientes com distúrbio de pânico, em crise de delírio ou em negação ou incompreensão total da sua situação de adoecimento e se negar a sair de casa para tratamento. Alguns casos de aderência medicamentosa em saúde mental só ocorrem quando uma equipe assistencial visita a residência do paciente e seus cuidadores, criando-se vínculo e corresponsabilidade para o tratamento. Então, nesses casos, normalmente, a equipe de atendimento domiciliar, além de criar esse vínculo com o paciente, o cuidador, a familiar, eles estabelecem metas, né? Incentivam esse paciente a seguir o plano terapêutico, tá? E não somente ir lá e falar assim: ô, dona Maria, a senhora precisa tomar esse remédio. Não, a gente tem que estimular esse paciente, né? Tentar identificar alguma coisa que esse paciente gosta de fazer, né? Realizar esse estímulo, né? Para que o paciente lute pelo próprio tratamento, tá bom? Iatrogenias. Iatrogenias são afecções decorrentes de intervenção do médico ou de um membro da equipe assistencial, seja ela certa ou errada, justificada ou não, da qual resultam danos à saúde do paciente. Então, como eu disse para vocês no início desta aula, iatrogenias é todos os danos decorrentes de alguma ação, né, seja ela esperada ou não, e que tenham algum agravo ao nosso paciente. Vou dar um exemplo, um erro de medicação, uma cirurgia que, mesmo ter seguido o checklist de cirurgia segura, enfim, realizado todos os protocolos, esse paciente acabou tendo um dano, né? Uma deiscência, como eu disse para vocês, pacientes muito obesos, diabéticos, às vezes vai fazer alguma cirurgia abdominal e a predisposição devido à diabetes, né, a questão de cicatrização, eles acabam tendo uma deiscência. Isso é uma iatrogenia, também pode ser considerada como uma iatrogenia que não é voluntária, né? Ninguém gostaria que esse paciente ficasse assim, mas aconteceu um dano com o paciente, tá bom?
A síndrome iatrogênica não é só uma das grandes síndromes geriátricas, mas também ocorre em outras faixas etárias, principalmente populações fragilizadas com a diminuição de suas reservas funcionais, portadores de comorbidades que têm problemas de comunicação, entre outros. Qualquer profissional pode realizar iatrogenias, as quais podem ser classificadas como de ação quando o paciente sofre a sequela de uma intervenção de membro da equipe, ou de omissão, quando o paciente sofre pela falta de conduta que irá beneficiá-lo certamente. O enfoque principal é evitar agravos na saúde do paciente, pois as iatrogenias são passíveis de prevenção, né? Dependendo da população atendida e do perfil da equipe assistencial, os grupos de iatrogenias podem variar entre os seguintes, então podem ser das seguintes formas: efeitos colaterais de medicamentos, efeitos indesejados de medicamentos que podem ocorrer por má técnica de aplicação, diluição incorreta, monitorização ausente ou inadequada, entre outros. Procedimentos invasivos no domicílio, comunicação entre equipe e paciente cuidador, né? Erro profissional, decorrente de imperícia, imprudência e negligência, tá? Neoplasias. Haverá situações em que o paciente oncológico será encaminhado para o atendimento domiciliar, não só na fase de cuidados paliativos, e sim nas fases de tratamento curativo e paliativo concomitantes. Então, muitas vezes, os pacientes oncológicos, né, que vão no setor de oncologia, eles não são internados. Normalmente, eles recebem um atendimento domiciliar, né? Depois que fazem as suas quimioterapias, eles voltam para a residência e necessitam de um atendimento domiciliar. Essa interação entre equipe oncológica e equipe do atendimento domiciliar, essa rede, né, essa interação de referência e contra-referência, precisa estar muito bem alinhada, né? Porque quem está lá na casa do paciente, o profissional de enfermagem que estiver lá, ou o médico, ou o nutricionista, precisa entender de fato exatamente qual é o plano terapêutico estabelecido na oncologia para que ambos sigam o mesmo caminho, né? Para fornecer um bem-estar, um conforto ao nosso paciente oncológico, tá? Um ótimo conhecimento clínico da evolução da doença de base, a comunicação com as equipes de onco, rádio e cirurgia para abordagem integral do usuário são importantes para o andamento do tratamento domiciliar. Dependendo do diagnóstico do paciente encaminhado, alguns cuidados clínicos comuns são levantados. Cuidado com ostomias, né, com tráqueo, gastro, jejuno, colostomia, nefro, feridas tumorais, tratamento das sequelas de radioquimioterapia, controles metabólicos, abordagem de reabilitação, controle de dor e outros sintomas, prevenção de lesões ósseas, prevenção de acidentes contra fraturas ósseas por portadores de metástase óssea. Então é por isso que é tão importante ter essa comunicação de quem está cuidando lá na residência e de quem cuidou lá no atendimento oncológico, tá bom? A equipe de atendimento domiciliar precisa estar total à parte de tudo que é realizado com esse paciente em serviços externos, tá? Nesses pacientes, são esperadas intercorrências como dor intensa, assídua, hemorragias, dispneia e outros. Tudo isso são agravos de uma quimio, de uma radioterapia, tá? Levando em consideração mal-estar, vômito, perda da força, enfim. Frequentemente, em atendimento domiciliar, se forma especial nos usuários mais frágeis, dependentes e terminais existentes em infecções crônicas. Quando a gente fala aí de doenças infecto-contagiosas crônicas, tá? Alguns exemplos de doenças infecto-contagiosas são síndrome da imunodeficiência humana adquirida, que é a SIDA, né? Tuberculose, hanseníase, osteomielite e malária. Nesses casos, o monitoramento dos contactantes é facilitado com a visita domiciliar, assim como a aderência medicamentosa. Também precisamos estimular esse paciente a seguir
o tratamento medicamentoso, tá bom? Síndrome da fragilidade pode se manifestar clinicamente como perda de peso, diminuição da resistência, diminuição da força e lentificação psicomotora. Tudo isso associados ou não às várias comorbidades e ou incapacidades. Isso se envolve muitos idosos também, tá? Falando sobre a síndrome da fragilidade, ela envolve aqueles que já manifestam a síndrome, né? Como, por exemplo, os idosos, com intervenções específicas em nutrição, atividade física, adequação diagnóstica e terapêutica e ainda psicossocial seriam a mais adequada. Então, quando a equipe de atendimento domiciliar vai realizar um plano terapêutico para esses pacientes, normalmente eles seguem esses critérios aí, tá bom? Síndromes neurológicas da infância ao envelhecimento. Nesse momento, nós vamos falar sobre um possível AVC que possa acontecer aí ao longo da vida, um Parkinson, Alzheimer, né? E outros tipos aí de patologias, de diagnóstico clínicos, tá? Síndromes neurológicas com acometimento de múltiplos sistemas, não só afetando aspectos cognitivos, comportamentais e de mobilidade, são frequentes no atendimento domiciliar, desde o período neonatal até a idade avançada. As lesões do sistema nervoso podem ser muito graves já na sua instalação, o exemplo de um AVC ou um traumatismo, tá? Ou progressivas, que são as questões de neurodegenerativas, né? Então, lá desde do nascimento, né, até o seu desenvolvimento, pode ser que tenha alguma síndrome neurológica, tá? Na infância tardia, a fase adulta, vem as lesões encefálicas adquiridas, que podem ter infecções, né, a meningite é um exemplo, traumáticas e vasculares. As doenças neuromusculares, que se enquadram em distrofia muscular e doença do neuromotor, e os traumas medulares, tá? Então, muitas vezes esses pacientes também apresentam síndrome da imobilidade, né? E vão atrofiando os músculos aí por falta de um exercício, uma estimulação muscular aí, tá bom? Na velhice, há grande predomínio das doenças cerebrais degenerativas, entre elas as doenças cerebrovasculares e as demências, né, que são os Alzheimer's, e as extrapiramidais, que são os Parkinsons, atrofia de múltiplos sistemas, paralisia supranuclear progressiva, entre outras. Em ambas, há uma forte associação com a restrição ao leito e com problemas respiratórios associados, que ocorrem por repercussões neurológicas na deglutição e na dinâmica respiratória. Este é um grupo de risco para internações prolongadas, iatrogenias e infecções hospitalares, sendo alvo prioritário no atendimento domiciliar. Então, muitas vezes, esses pacientes que têm condições clínicas que afetam o sistema neurológico, eles precisam de uma oxigenoterapia, muitas vezes eles têm que ser restringidos no leito, né? Muitas vezes eles são agitados, querem sacar a sonda, né? Enfim, vários outros aí desafios, tá bom? Atendimento domiciliar materno-infantil. Essa área é uma área nova, né? Na verdade, não tão nova, ela não era tão desenvolvida no atendimento domiciliar, tá? Mas se trata muito da rede cegonha, né? Do vínculo da mãe com o bebê e o profissional de saúde. Muitas mães, principalmente quando tem RN de baixo peso ou com alguma comorbidade, elas não sabem lidar com esse RN. Então é necessário que a equipe de atendimento domiciliar esteja envolvida nessas visitas, nesses atendimentos, justamente para dar um apoio, uma orientação, enfim, estar junto ali com a mãe nesse momento, tá bom? O atendimento domiciliar ao binômio, que é a mãe e o filho,
faz-se presente essencialmente em serviços de atendimento domiciliar, sediado em maternidades ou hospitais gerais. Trata-se de uma estratégia que pode ser complementar ao projeto da Rede Cegonha, na medida em que mantém um vínculo materno-neonato em um período crítico, favorecendo o aleitamento materno e a vivência da maternidade. Este cuidado é direcionado em especial a neonatos com indicação de fototerapia, prematuros e ou de muito baixo peso, que necessitem de antibiótico terapia venosa e de terapia respiratória não invasiva, além de cuidados a lactantes com déficit neurológico, traqueostomizados ou gastrotomizados. Para as mães, as indicações referem-se às complicações do parto, tais como a infecção puerperal, as condições do pós-operatório ou outras. Então, quando a gente fala nesse atendimento domiciliar mamãe e bebê, a gente está falando realmente desse apoio, né? Imagine uma puérpera, né? Que teve aí o seu RN com algum tipo de patologia, né? Seja ela um déficit neurológico, motor, e não sabe como lidar, né? Que tem alguma intercorrência. Normalmente as empresas de home care e até mesmo o serviço de home care, eles fornecem profissionais, né, capacitados para lidar com esse tipo de público, tá bom? Doenças osteomusculares, osteoartrite, osteoporose, dor muscular, condições de insuficiência respiratória crônica. As doenças osteomusculares estão entre as que mais causam incapacidade na população geriátrica. Os idosos mais velhos têm dificuldade de sair de suas residências para buscar ajuda médica, que na maioria das vezes se resume na prescrição de analgésicos de controle parcial de dor. Muitas vezes esses pacientes eles se automedicam, o que não é bom, né? Porque quando realmente esse paciente precisa de determinada medicação, um exemplo hospitalar, ele já tem uma resistência a determinados fármacos, né? Então, devido a essa dor muscular que eles sentem, eles acabam não procurando um atendimento médico, né? Desculpa. E se automedicando, tá bom? Quando encaminhado ao atendimento domiciliar, em uma situação de maior fragilidade, nem sempre se beneficiam de medicamentos que alteram o curso da doença, pelos efeitos colaterais ao longo do período da instalação dos efeitos de drogas que agem nesta linha. Então, como eu falei para vocês, eles se medicam tanto por si só, né, devido à dor, que quando realmente precisa de uma determinada internação, esses efeitos acabam não sendo os adequados, os efeitos da medicação, tá? As dificuldades de locomoção podem restringir também as atividades básicas de vida diária, favorecendo quedas, incontinências e isolamento social, e por fim, depressão e síndrome da mobilidade. Então, com essas dores que principalmente os pacientes mais velhos sentem, eles acabam se isolando do convívio social, né? Não desejam mais ter interação, né? E aí acaba decorrendo aí uma síndrome da imobilidade, tá? Ele evita se mexer o máximo possível e aí o músculo vai perdendo a força, atrofiando, esse idoso vai ficando acamado. São atividades do atendimento domiciliar. O ajuste da prescrição analgésica, isso é parte do médico, tá? As adaptações ambientais, o uso de dispositivos de marcha quando possível, o suporte social para as atividades instrumentais de vida diária, a fisioterapia para aqueles com prognóstico de melhora em relação ao fortalecimento muscular e a melhora postural. Então, todas essas patologias
Essas circunstâncias clínicas que eu citei para vocês até agora, eles envolvem, sem dúvida nenhuma, a equipe interdisciplinar, multidisciplinar, tá bom? Não é só a enfermagem que está ali diariamente, mas envolve muito fisioterapeuta, nutricionista, médico, psicólogo, serviço social, entre outros profissionais. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Qualquer dúvida, pode deixar a perguntinha aí, que eu estarei respondendo aí para vocês, tá? Não se esqueça que no término dessa aula tem uma atividade complementar, que é uma atividade de apoio de estudo de vocês, ok? Beijo, até a próxima aula.